Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rosa e esse é mais um A Torturada, esse quadro lindo que eu amo fazer e eu espero que vocês estejam gostando, mas pelo que eu tô vendo sim, tá indo super de boa, tá indo super tranquilo. Hoje estou aqui, como sempre, com a minha camisa preta, mas em um ambiente um pouco diferente, que normalmente eu gravo esse quadro na minha sala, só que hoje minha sala está sendo utilizada. Então eu precisava gravar o episódio pra vocês, vim pro meu quarto. Achei que é uma coisa assim, bem... Bacana. Achei que é uma coisa bem mais intimista. Vou continuar fazendo no quarto? Não, que aí já é uma intimidade demais. Daqui é só o arrotar na sua cara e eu acho que a gente pode ter essa, pelo menos por enquanto, né? Mais uns 10 episódios a gente conversa de novo. Não, mas brincadeiras à parte, porque eu acho que é mais confortável e eu gosto mais da luz de quando eu gravo na sala. Tipo, agora eu tô com uma ring light. Eu acho que já é uma luz super falsa. Inclusive, eu acho que eu poderia até abaixar um pouquinho. Vamos ajustar juntos a luz, gente? Sim, beleza. Mas estamos aqui no meu quarto e hoje, o que é o assunto, né? Semana passada eu falei pra vocês que talvez se o episódio dessa semana fosse um atorturado, eu iria fazer falando sobre relacionamento, dando dicas pra vocês. Mas tem uma coisa que eu não estou a fim de falar agora, é sobre o amor. Porque qualquer dica que eu vou dar pra vocês sobre amor é: termina, não faça isso com você, não viva isso, porque você provavelmente vai tomar no seu cu. Mas assim, entendeu? Vamos dar tempo às coisas. Então eu resolvi falar sobre uma coisa que eu tô vivendo muito nesses últimos tempos, que é a crise dos 20 anos. Pra quem não sabe, nossa, eu não tô conseguindo encontrar aqui o enquadramento que eu gostaria. Acho que agora tá melhor. Pra quem não sabe, eu tenho 23 anos. E aí, é uma coisa que eu fiquei super feliz, porque quando eu tava chegando ali nos 20, eu não tive a crise dos 20 anos. Se você não sabe o que é a crise dos 20 anos, é quando você começa a... O que é, né? Você começa a se comparar com as pessoas ao seu redor. Porque quando a gente tá na escola, você tá vivendo numa bolha de pessoas que tá vivendo literalmente a mesma fase que você. Então elas estão naquele ano específico que você tá, estão vivendo as mesmas coisas. Em casa, provavelmente, elas estão vivendo coisas muito parecidas. Obviamente, isso depende também do seu nível social. E também sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai ali tá meio que contra a maré. Então, sim, você pode estar ali no ensino médio e vai ter uma pessoa que vai engravidar, né? Tipo, seja a mãe ou seja um pai, né? Um dos meninos da sua sala que engravidou uma menina. Isso pode rolar, mas é sempre uma coisa muito específica. Não é como tá todo mundo vivendo ali, entendeu? Só que quando você chega nos seus 20 anos de idade, você começa a perceber que as pessoas que você conviveu durante a sua vida, que também estão com 20 anos hoje em dia, estão em lugares completamente diferentes do seu. Então, assim, tem gente que com 20 anos casou, teve filho, tem uma casa própria, tem um carro. Tem gente com 20 anos que é dono de empresa. Tem gente com 20 anos que pode ser o quê? Trabalhar em uma lanchonete. E não que isso seja uma coisa ruim, mas, tipo assim, um dono de uma multimarca e uma pessoa que trabalha na lanchonete, vocês percebem que é uma situação um pouco controversa? Então, tem gente que você olha e fala: caraca, a pessoa não evoluiu nada desde quando saiu do ensino médio, não tá fazendo nada em casa, morando de favor com os pais, mas, tipo assim, não procura evoluir, não tem nada. E aí tem você, que você pode estar vivendo qualquer coisa diferente. E aí, já dizia a nossa grande Clarice Lispector americana, mais conhecida como Olivia Rodrigo: a comparação está me matando lentamente. É isso que ela fala, né? Comparison is killing me slowly. Em Jealousy, Jealousy. Então, assim, é o momento que você começa a se comparar. Ainda mais eu acho que quando você é artista, porque se você trabalha em uma empresa, a minha visão de um completo leigo que nunca trabalhou numa empresa, é assim, pô, você entra ali como o cargo mais baixo, né, como aquela pessoa que o pessoal sempre zoa, inclusive em The Office, zoam muito no primeiro episódio, que é aquele menino lá, que ele entra sendo... Eu esqueci o termo específico, mas você entra ali meio que como aprendiz, e aí você fica ali, você vai crescendo. Depois do aprendiz, você tem um cargo um pouquinho maior, você tem um cargo um pouquinho maior, aí você vai subindo na empresa, até que você vira, tipo, gerente, ou se você é o filho do dono da empresa, o dono da empresa, certo? Nas nossas artes, não necessariamente. Isso depende muito de qual área você tá e do que você vai fazer, né? Então eu acho que para nós artistas, quando a gente entra nesse momento, é muito complicado, porque a comparação pra gente pesa tipo 3 vezes mais.
E eu não vivi isso nos 20 anos. Quando eu tava pra fazer 20 anos, talvez tenha uma questão também de pandemia, porque eu fiz 18 em 2019. 20 anos a gente tava no meio da pandemia. Então talvez essa questão não me pegava tanto. Mas agora com 23, que a vida está normal, tá me pegando um pouco. E eu digo assim, não só no sentido profissional, mas eu acho que em todos os sentidos da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E por que que eu digo isso? Porque assim, é com essa idade que eu tô agora, dos 23, que tudo muda muito. Então, exemplo, eu já acho que, mesmo tendo 23 anos, eu já tô à frente de muitas pessoas, porque quando eu me comparo a pessoas da minha idade, eu sinto que, tipo assim, eu tenho muito mais bagagem já. Tá certo esse português? Eu acredito que não. Mas enfim, eu queria muito uma aguinha, que minha garganta tá pegando, que eu acordei agora há pouco, mas enfim, vamos seguir aqui. É, Então eu sinto isso, e eu até posso dar um exemplo muito legal pra vocês, baseado em um conselho que eu ouvi aonde esse conselho? Num vídeo no TikTok. Depois seus pais falam que TikTok não é cultura, pois é claro que é. Olha só como o cara começava o vídeo. Se você não tem 25 anos, você não tem concorrência. Isso me abriu muitos olhos. Por que que ele tá falando isso? Porque as pessoas antes dos 25 anos, meio que eu acho que, de forma geral, não tem muita consciência do que tá acontecendo, não tem muita consciência da idade que tá, e não que idade seja título de alguma coisa, mas eu acho que assim, quanto antes você se preocupa, menos concorrência você tem para que, e isso baseado também em um outro conselho do meu amigo Clevelers, Clayton Pavese, que já participou aqui do Pod algumas vezes, que é você fazer escolhas difíceis no começo faz com que você tenha escolhas mais fáceis para fazer no futuro. Aí, se a gente inverte, se você faz escolhas mais fáceis no presente, no futuro você vai ter que fazer escolhas mais difíceis. E isso para mim fez muito sentido. Isso fez assim, na minha cabeça. Pô! Porque qual que é o sentido disso, né? Pois eu te explico, meu jovem padawan. Um exemplo, o meu amigo Clayton, ele tem 19 anos. 19 anos, fez em outubro. Com 19 anos, ele já se formou no ensino médio, ele já se formou em um curso profissionalizante de atuação, ele está no segundo ano da faculdade de Direito, ele já participou 7 meses de uma peça profissional em um teatro gigantesco aqui em São Paulo, entre vários outros trabalhos, e já é fluente em inglês, ou seja, já tem uma segunda língua e está aprendendo espanhol com 19 anos. Se ele vai para qualquer lugar, independente se for artisticamente ou não num sentido profissional, ele tem muito menos concorrência. A pessoa pega o currículo dele com 19 anos já ter tudo isso, o povo de empresa vai falar: meu filho, vem aqui. Obviamente pensando também de um sentido muito geral, porque entra naquilo que quanto mais você tem, mais o seu valor é agregado, e aí tem empresas, porque no Brasil, na crise que a gente tá, não vai querer contratar. Aí já é uns pensamentos muito mais profundos, mas eu tô falando da nossa idade, que eu acho que a gente não chega muito nisso. Quando são os nossos pais neste lugar, eu acho que já pesa mais por isso. Anos de experiência, muita coisa no currículo, ai, ou a gente mantém ele ou a gente não quer contratar porque, né, ele vale muito dinheiro. Mas eu acho que para nossa idade, que a gente está ingressando no mercado, é muito mais é diferente esse pensamento. Eu acho que quanto mais a gente tem, mais a gente agrega e mais as pessoas querem, porque justamente você não tem. Me fala quantas pessoas no Brasil de 19 anos devem ter que competem diretamente com o Clayton. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu achei que teve muito sentido. E eu acho que também é nessa idade que eu tô vivendo, muito profundo que eu vou falar agora, que a gente começa a perceber as coisas nos nossos âmbitos, no nosso pessoal também. Você já reparou nos seus pais? Do fundo do meu coração, tipo, você já olhou pra eles, reparou nos olhos deles, na pele deles, em como que eles estão? Você perguntou hoje se eles estão bem? Se tem alguma coisa que você pode fazer pra ajudar, se eles querem conversar? Porque por muito tempo eu também acho que eu tinha meus pais como perfeitos, intocáveis e que eu não precisava me preocupar com eles porque eles eram os meus pais, eles sempre se preocuparam comigo, eles cuidaram de mim, eles têm essa responsabilidade. E não que cuidar dos meus pais seja mais uma responsabilidade minha, mas eu acho que a gente perceber. Às vezes eu olho assim para os meus pais e eu falo, nossa, né? Como eles também estão crescendo, como eles também estão envelhecendo, como eu estou envelhecendo. Então eu acho que é muito legal a gente ter essa troca mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. É nesse momento que você começa a perceber que os seus pais, eles não são
invencíveis, que eles não são é, eternos, talvez, mas você fica tipo, caraca, eu posso ajudar meus pais nisso, eu posso abraçá-los, eu posso tentar ajudá-los de alguma forma. É louco, é muito louco. Eu não sei se também é porque eu tô passando por um momento é, um pouco complexo, né, que eu conversei com a minha psicóloga bastante essa última semana, e aí eu acho que eu tô nesse olhar um pouco mais inspirador. Então, a crise dos 20 anos, ela é muito complexa. E é isso. Arrotei, gente. Você me perdoa? Você me perdoa? Mas enfim, é, a crise dos 20 anos ela é foda em muitos fatores, porque também tem esse meio da comparação. Eu acho que a comparação é uma coisa que hoje em dia a gente vive independente da idade. Porque quando a gente pensava no passado, quando nossos pais eles não tinham esse acesso à internet, não só nossos pais, mas nossos avós, eu acho que era tudo muito centralizado. Então você ia se comparar com a pessoa da novela da televisão. Ok, você podia estar se comparando com uma, duas, três pessoas no máximo. Hoje em dia, tem uma comparação infinita com várias pessoas. Então, um exemplo, o que eu vejo na internet? A gente tem o TikTok. E aí no TikTok tem uma pessoa que viraliza porque essa pessoa, tipo, é um menino muito bonito. No meu caso, né, que eu me comparo com meninos. Pô, é um menino muito bonito, às vezes padrão, às vezes não, né, porque a pessoa pode ter uma beleza também muito específica. E aí você fica, tipo, você vê que aquele vídeo tem 100 mil curtidas, o cara não tá fazendo absolutamente nada, é só porque ele é bonito. Você fica, caraca, que bosta. E aí você vê, porque o algoritmo tá aí pra te foder. Você começa a entregar vídeos pra você de vários outros meninos. Um da Dinamarca, um da Suécia, um da Bahia, um da Colômbia, por que não? E aí você começa a ver esses meninos e você fica, mano, fudeu. Fudeu, olha só como esses meninos são lindos, eu tô aqui, eu não me sinto confortável comigo mesmo, eu não me sinto bem no meu corpo, eu não me sinto bem, talvez, fisicamente, psicologicamente. Eu sou um bosta. Só que o que tá acontecendo? Aquelas 100 mil curtidas que tem naquele vídeo são de 100 mil outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Só que eles não refletem, ou às vezes a gente reflete, mas tipo, é como se não fosse real. Já posso falar um pouco sobre isso também depois. Que esse menino bonito que tá recebendo, ou esses 5, 10 meninos bonitos que estão recebendo 100 mil curtidas no vídeo dele só porque eles são muito lindos, muito atraentes, são pessoas muito específicas. Mas o algoritmo, a internet faz a gente pensar que não, que o problema é a gente. Só que não, nós somos todas pessoas extremamente normais que estão sofrendo por conta da comparação das redes sociais, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é isso, no fim, a pessoa específica é ele e não você, porque é uma pessoa no meio de uma bolha muito específica. Eu sempre fui uma pessoa que eu não eu via a minha casca, né, ou seja, o meu corpo, e eu não me identificava com ele. E eu acho que isso veio um pouco também das comparações. Eu sempre fui uma pessoa que consumi muito Disney, então eu sempre via o Zac Efron quando eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos de idade, ou o namorado da Hannah Montana, ou o divo do Starstruck. E eu falava, cara, eu quero ser assim, eu quero ter 16 anos e ser esse cara gostoso, com todo respeito. Porque vocês viram o tanquinho do Zac Efron desde a época de High School Musical? Entendeu? Me pegava em um lugar que eu ficava, caraca, eu quero ser assim. E aí eu me olhava no espelho com 9 anos de idade e eu não me encontrava, porque eu era uma criança obesa e, tipo, não que isso seja um problema em específico. Se não está afetando a sua saúde, não tem problema. Mas era uma coisa que, pra mim, me incomodava e eu não conseguia me enxergar no espelho. Eu me via e falava, caraca, esse não sou eu. Esse não é o que eu sinto que eu sou por dentro. E depois de muito tempo, depois de muitos altos e baixos, muitas idas e vindas, eu resolvi correr atrás disso e fazer coisas que faziam bem pra mim. Então, deixei meu cabelo crescer, porque o meu cabelo também sempre foi uma questão pra mim. Foram poucos momentos da minha vida que eu estava confortável com o meu cabelo, e muitas delas era quando meu cabelo estava bem curto e quando eu comecei a ter mais vaidade. Mas, tipo assim, eu resolvi falar, deixa eu ver como que é meu cabelo grande. E aí, hoje em dia, eu me olho com essas ondas no meu cabelo, eu falo, caramba, que delícia! Que tesão de homem! Sou eu! Isso me ajudou. E na academia, que começou a me ajudar. Só que não é você ter um corpo escultural também que isso necessariamente significa que, pô, agora mudou tudo, agora está tudo. Não. Porque às vezes não vai te fazer bem. Às vezes você ter
um corpo que não é um corpo padrão, te faz super bem, e tudo bem. Tipo, gosto é gosto, o importante é você estar bem com você mesmo. Só que eu digo que quando entra isso nessa questão de comparação, porque hoje em dia, como eu me sinto muito melhor com a minha imagem, é, eu sinto que a comparação não me pega tanto. Mas quando eu tinha ali meus 17, 18, momento de pandemia, minha autoestima era muito baixa. Muito baixa. E aí eu entrei até nessa questão de uma vida mais saudável, porque eu comecei a refletir quanto a saúde é importante, que é uma coisa que eu acho que quando somos mais novos. É uma frase meio padrão, assim, todo mundo sabe que a saúde é importante, mas você não reflete, você não consegue realmente entender o quão a saúde é importante até que alguma coisa diretamente com a saúde começa a bater de frente com você. E aí você fala, tá, agora eu entendo. Quando as pessoas falam que o mais importante de tudo é ter saúde, porque você tendo saúde você consegue fazer todo o resto. Então, sim. E pro nosso próprio meio, né, da atuação, é muito cansativo, a gente fica muitas horas em pé, a gente exige muito do nosso corpo, depende do estilo de projeto que você faz, se é um teatro musical, 3 vezes mais a sua voz, a gente precisa se vender, a gente tá num momento que, aquilo que a gente sempre fala, né, a gente não sabe para onde o mercado da atuação, esse mercado visual, vamos chamar assim, que engloba tudo, música, internet, atuação, enfim, qualquer coisa, para onde vai. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue vender positivamente a nossa imagem, mais a gente vai fazendo com que essa roda gire, entende? Porque, pô, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoestima legal, eu vou saber vender minha imagem melhor, e aí, sei lá, eu estando em um projeto, eu estando na internet, eu vou ganhar mais visibilidade por conta disso, e isso vai me gerar mais emprego, mais trabalho, eu vou conseguir pagar minhas contas, isso vai fazer com que talvez eu tenha mais saúde, porque é, que esse é um bem talvez, né? Tipo, a Anitta, a gente percebeu que, pô, ela com um monte de dinheiro, chegou no momento que a saúde dela foi pro caralho, e aí tá tudo isso lá no último documentário dela que saiu na Netflix, que é o Larissa. Então, também depende um pouco, mas você pode ter, com tudo organizado, tipo, meu, um nutricionista que pode te ajudar pra ver se tá tudo certo. Pagar médicos bons que vão conseguir te auxiliar melhor. Mas enfim, eu também acho que a partir dessa narrativa a gente começa a entrar em muitas bolhas, muitos nichos, muitas questões sociais, que aí eu também não tenho tanto intelecto para isso, a gente vai deixar um pouco de lado, em algum outro momento eu falo sobre isso com vocês. Mas eu comentei um pouco antes que tinha alguma coisa que eu queria falar, que foi antes da comparação. Mas eu me esqueci, menina, vocês acreditam? É. Mas enfim, não lembro qual caminho que eu ia seguir, que era uma coisa que eu falei, eu vou citar pra vocês. Não citei, esqueci aqui. Mas enfim, eu acho que o episódio já tá dando um tempinho bom aí, a gente já tá beirando os 20 minutinhos. Então eu acho que tá um episódio redondo, acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar sobre a crise dos 20. Não se compare. Corra atrás, sim. Você tá na escola ainda, se você é uma pessoa que ainda não chegou nesse momento da fase dos 20 anos, é cansativo, eu sei que fazer prova é chato pra caramba. Você tem aquelas 2 semanas de prova bimestral, que aí você tem as provas mais importantes de todas as matérias, é muito conteúdo pra estudar. Na minha escola, quando eu estudava, eu tinha prova mensal, então eu tinha 3 provas em 2 meses, além dos trabalhos, além das lições de casa, além do dia a dia, né, que você precisa ter ali. Você quer conviver com seu amigo, você quer assistir aquela série, aquele filme que você gosta, você quer sair pra ir numa festa. Eu sei que é muito difícil, mas de verdade, vai atrás de tudo que você pode enquanto você tem esse tempo. Porque vai piorando cada vez mais, e aí quando você chegar nessa fase dos 20, você vai perceber que vai estar tudo mais fácil, vai estar tudo um pouco mais fácil pra você. Então, meu, vai fazer uma língua, entendeu? De línguas mesmo, que seja por um Duolingo, que seja por um outro aplicativo que ensina línguas, vai fazer um curso, coisas pra você melhorar como profissional, porque você pode fazer alguma coisa que até te ajude, tipo teatro. Teatro vai te ajudar como profissional, independente se você for pra alguma área artística ou não. Invista o tempo que você tem. Eu mesmo, eu mesmo sou uma pessoa que tudo, tipo, ultimamente eu não tô tendo muito tempo pra pagar cursos, porque eu sei que se eu pago aquele curso, eu vou ter que o quê? Focar no curso especificamente, porque, né, eu não tô jogando dinheiro fora. Só que
como eu não posso ter essa certeza de, pô, toda segunda e quarta eu vou estar lá no curso, eu tô fazendo coisa pelo YouTube, gente. A internet ajuda muita gente, esse tá sendo um papo muito cabeça, mas de verdade é que a crise dos 20 anos é bem complicada, e eu sinto que até mesmo eu, que tenho uma bagagem bem maneira nas artes, que se eu tiver que ir pra qualquer outra área que não tenha um contexto tão grande assim, aí eu vou me ferrar também. Mas enfim, é sobre a gente apostar naquilo que a gente acha que tá certo pra gente. Eu sinto que eu já tô na frente de muita gente e eu sinto que minha crise dos 20 anos é muito menor porque eu entendo a bagagem que eu tenho, sabe? Talvez se eu não tivesse isso, minha crise seria muito maior. Então eu já tô aqui no futuro falando com vocês, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amo muito vocês, a gente se vê semana que vem em um episódio que eu espero que não seja um torturado, que eu tenha uma pessoa aqui comigo pra eu sair um pouco desse monólogo, que também a gente já tá o quê? Quase uns 2 meses? Só eu falando com você, você comigo, e não que eu não gosto disso, eu amo isso. Mas é que é legal, às vezes a gente tem uma pessoa pra trocar também, né? Mas é isso, senão, se eu não conseguir gravar com ninguém, vai ser mais um torturado sim, tá bom? E é isso, meus lindos, meu lindo, minha linda, meu linde. Amo você, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio e a gente se vê semana que vem em um episódio muito especial do Pode Atuar.